Olha só, a história que a gente vai desvendar hoje é complexa e bem séria. Envolve uma ordem judicial que teria sido secreta, um agente supostamente em solo americano e uma acusação que, se for verdade, coloca a justiça brasileira frente a frente com a soberania dos Estados Unidos. A gente está falando do caso da Flávia Magalhães e das alegações pesadíssimas feitas pela defesa dela. Então vamos direto ao que interessa, né? O centro de toda essa polêmica é uma alegação, assim, surpreendente. Uma daquelas que realmente desafia tudo que a gente entende sobre fronteiras e jurisdição internacional. Pensa bem na pergunta que está no ar, porque ela é explosiva. Será que é possível uma agente de polícia de um país estrangeiro estar operando assim secretamente em solo americano? Isso aí mexe num vespeiro, né? Vai direto no coração do que significa soberania nacional e todas as regras do jogo diplomático. E olha aí, a acusação vem com nome e sobrenome, direto do advogado da Flávia Magalhães. Não tem rodeio. É uma fala que não só defende a cliente dele, claro, mas que também joga um desafio direto, em escala internacional, para a autoridade de um ministro do STF. Vamos deixar isso bem claro, para não ter dúvida. A alegação é a seguinte: uma ordem judicial brasileira teria supostamente não só atravessado o Atlântico, mas sido colocada em prática, em segredo, nos Estados Unidos. E o alvo? Uma cidadã americana. Se isso for confirmado, a gente está falando de uma quebra de protocolo, nossa, sem precedente. Ok, mas quem é essa pessoa que está no centro de todo esse furacão, esse possível incidente internacional? Vou entender quem é a Flávia Magalhães. Bom, a Flávia nasceu no Brasil, mas hoje ela é cidadã americana naturalizada, mora lá na Flórida. E como ela foi parar nessa situação toda? Tudo teria começado com uma postagem em rede social. Por causa disso, ela foi incluída naquele famoso inquérito das fake news, o 4781, aquela investigação bem ampla do STF sobre desinformação e ataques às instituições. Certo, mas por que essa alegação é tão séria, tão grave assim? A resposta está na diferença, e é uma diferença gritante, entre o que a defesa diz que aconteceu e o jeito certo, legal, de como esses casos deveriam ser tratados entre dois países. Dá uma olhada nessa comparação. De um lado, a gente tem a alegação de uma ação, sei lá, por conta própria, sigilosa. Do outro lado, que manda o protocolo internacional, comunicação, cooperação, respeito às leis de cada país. O que a defesa argumenta é que todos esses canais oficiais que existem exatamente para evitar uma crise diplomática foram simplesmente pulados, ignorados de propósito. E esse caminho oficial, esse mecanismo formal, tem até nome, né? É a famosa carta rogatória. É basicamente um pedido oficial de um tribunal de um país para a justiça do outro: olha, preciso de uma ajuda aí. E o ponto da defesa é justamente esse. Essa ferramenta, que é a base de tudo, teria sido totalmente ignorada no processo. A cronologia dos fatos, de acordo com o que a defesa apresenta, mostra que as coisas aconteceram bem rápido. Se liga, em dezembro de 2023 sai um mandado de prisão. Logo em janeiro de 2024 vem a suposta ordem para enviar o agente para Miami. Em fevereiro, esse agente já estaria vigiando a Flávia lá na Flórida. E a descoberta de tudo isso, só meses depois, quando o advogado consegue finalmente um acesso parcial ao processo e encontra o que ele diz ser a prova de tudo. É claro que uma acusação desse tamanho precisa de prova, né? Não dá para ser só no disse-me-disse. E onde estaria essa evidência? Bom, segundo a defesa, a prova não veio de um vazamento nem de uma fonte anônima. Ela estaria ali, digamos, escondida à vista de todos, dentro do próprio processo. E aqui a gente chega no ponto crucial da alegação. Não é uma suposição, não é uma interpretação. A defesa afirma que existe um documento, que a ordem para essa missão do agente está lá, documentada, preto no branco, num arquivo oficial da Justiça. E eles são bem específicos, não é algo vago. A defesa aponta o local exato, página 94, item 4 do processo. Eles descrevem o que seria um ofício da Cooperação Policial Internacional com data de 8 de janeiro de 2024, que supostamente detalharia toda a operação do agente em Miami. É nesse ponto que a história deixa de ser sobre uma única pessoa e vira algo muito maior. Porque se essas alegações tiverem fundamento, as implicações são gigantescas. A gente está falando de um potencial incidente diplomático sério. As possíveis consequências se espalham em várias direções. A primeira, e talvez a mais grave, seria uma violação da soberania dos Estados Unidos. Aliás, dizem que o Departamento de Estado americano já teria sido até informado sobre isso. E não para por aí.
O nome da Flávia Magalhães também teria sido incluído no Sinterpol, que é o sistema brasileiro ligado à rede mundial da Interpol. Na prática, isso coloca ela numa lista de alerta internacional. No fim das contas, esse caso da Flávia Magalhães, pelo menos da forma como a defesa dela o apresenta, levanta uma pergunta fundamental. Onde é que termina a justiça de um país e onde começa a soberania de outro? Num mundo superconectado como o nosso, quem é que define esse limite? Quem traça essa linha? É uma questão que fica no ar e que vai continuar ecoando muito tempo depois que os detalhes específicos desse caso forem resolvidos.